Pessoal, ontem teve o polêmico depoimento do Aldo Rebelo na defesa do almirante Garnier, acusado de participar daquela trama golpista. E houve um bate-boca lá supostamente entre ele e o Xandão, e eu vou explicar para vocês. Mas antes vamos entender quem que é o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo é um cara que ele começou na sua carreira política na época da ditadura militar. Tanto que a primeira vez que ele foi candidato foi pelo MDB, porque na época o Partido Comunista do Brasil era ilegal, mas ele queria ser candidato pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Em dado momento de sua carreira, ele chegou até a ser presidente do PCdoB. Eu sei porque eu me filiei ao PCdoB há muitos anos atrás, na época que ele era o presidente, tá? Hoje em dia eu nem sei mais se eu sou filiado, porque eu não sei se tem um prazo de validade, alguma coisa, nunca participei de reuniões, não sei, eu teria que me informar uma hora. Mas o fato é que na época que eu fiz minha filiação ao PCdoB, ele era o presidente, por isso que eu sei quem é ele. O Aldo Rebelo, pessoal, ele passou por vários governos petistas, Lula e Dilma. Ele foi ministro da Defesa da Dilma, foi ministro da Ciência e Tecnologia, ocupou outras pastas ministeriais na época do Lula, enfim. Ele sempre foi um cara ali que foi ligado à esquerda e ao PT, ocupando cargos, etc e tal. Mas só que durante a trajetória dele, pessoal, ele começou a fazer declarações que mais se aproximam do bolsonarismo do que do petismo ou da esquerda como um todo no geral. Por exemplo, ele falou uma vez que os garimpos na Amazônia deveriam ser legalizados e que os índios também se beneficiariam do garimpo e ajudar até a combater a desnutrição indígena, segundo ele. Então ele acha que os índios se garimpassem, iriam ganhar algum dinheiro ali vendendo o que eles garimpassem, joias, e eles poderiam até ajudar a comprar mais comida, combater a desnutrição. Só que o que eles não entendem, pessoal, é que o garimpo ele traz muito prejuízo ambiental, ele detona o lugar, porque você vai usar substâncias químicas, vai usar mercúrio para poder garimpar ouro, essas coisas, você acaba matando a fauna e a flora, né, peixes, a vida ali, e o lugar fica degradado. Eu sei que tem uma região no Tocantins, que não é bem o Jalapão, mas é ali perto, que é chamado de Caribe Brasileiro, que é uma região onde tem belos rios bonitos, água cristalina, azul, então parece que você está no Caribe, não parece que você está no meio do Brasil. E quando o Bolsonaro foi presidente, o general Heleno, ele liberou o garimpo em rios que desaguam nesse rio, que faz essa formação natural. O local que era o Caribe brasileiro, hoje está com as águas todas marrons, poluídas, contaminadas, e o lugar ficou horrível, tá? Se eu conseguir achar a imagem, eu coloco aqui para vocês. Ou seja, Bolsonaro deixou matar aquele lugar. E até haver uma recuperação ambiental, pessoal, leva anos e anos. Fora o impacto econômico no turismo, né? Que era um lugar que as pessoas iam para visitar, conhecer, fazer turismo ecológico. Então não adianta você garimpar ouro para tentar matar a fome de alguns, se você destrói a economia local. Sabe, isso chega a ser imbecil. E ele é contra essas ONGs, né? Que ele fala que essas ONGs da Amazônia são só para explorar os indígenas e seus próprios interesses. Na verdade não, pessoal. Tem ONG que não vale nada? Tem. Tem ONG de fachada? Tem. Mas essa generalização dele é burra, sabe? Se assemelha muito aos bolsonaristas que querem explorar a Amazônia. Quem não lembra, por exemplo, de quando o Bolsonaro conheceu o Al Gore? O Al Gore, para quem não sabe, é um ativista ambientalista americano, ele já foi candidato a presidente, e o Al Gore fez aquele documentário, né, sobre o aquecimento global, que hoje é chamado de mudanças climáticas, né? Onde ele mostra os efeitos do aquecimento, o gelo derretendo, o urso polar, essas coisas e tal. Aí quando ele se encontrou com o Bolsonaro mentiu, falou que lutou com um cara lá, com um brasileiro, que serviu o exército com um brasileiro que o Al Gore conhecia. É mentira, quando o Bolsonaro entrou no exército, esse cara já tinha saído. Aliás, Bolsonaro é mitomaníaco, né? E aí ele falou assim pro Al Gore: eu quero explorar a Amazônia com vocês. Aí o Al Gore fez uma cara assim, né? Não entendi. O Al Gore quer proteger a Amazônia. O Bolsonaro quer explorar com os americanos. Esse é o patriota do Piniquim, né, pessoal? Então o Aldo ele compartilha desse discurso. E dentre as outras bobagens dele, né, uma das principais pautas dele era contra o estrangeirismo na língua portuguesa. Ele propôs isso anos atrás, no começo da carreira política dele, e recentemente também ele voltou a propor essa ideia. Sendo que línguas, pessoal, são vivas. Você não pode impedir por decreto de lei as pessoas de usarem um estrangeirismo, uma palavra ou outra. Você vai fazer o quê? Vai prender todo mundo? Quer dizer que se eu falar assim para alguém que mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, ok é inglês, eu devo ser preso por isso? Ou pagar uma multa, algum tipo de punição? Quer dizer que se eu falar assim, por exemplo, que nem eu agradeci aqui quando eu perguntei sobre o áudio para os seguidores, as pessoas que responderam, eu respondi assim: obrigado pelo feedback. Feedback é o retorno, né? Que a pessoa está respondendo a pergunta que você fez. Então isso deveria ser crime, porque é uma palavra estrangeira? Então é um projeto bem imbecil, né, pessoal? Sendo que a gente vive num país que tem problemas sérios, problemas estruturais, né? Problemas que afetam toda a sociedade, e a pessoa preocupada com o estrangeirismo. Para mim é tão estúpido quanto aquelas pessoas que defendem linguagem neutra.
Porque línguas são vivas, pessoal. Você não pode mudar uma língua por decreto. Se a gente pegar o português que a gente fala hoje, independente do sotaque regional, é bem diferente de um português de 100 anos atrás. Pega, por exemplo, o professor Vila, que é um cara que é mais estudado. Ele usa um português mais arcaico. Ele fala, aquele mandrião, aquela caterva, não sei o quê. As pessoas têm que ir no dicionário ver o que ele está falando. Mas eram palavras que até 100 anos atrás eram comum. Mandrião, para quem não sabe, é preguiçoso, tá? Então o que acontece? As línguas mudam, evoluem. Agora, naturalmente, não por decreto. Esses dias eu vi um vídeo de um historiador que falou que o Dom Pedro I, ele fez amizade com Francisco Gomes, e eles usavam uma palavra da época que ele apelidou ele de Xalano, Xalai, alguma palavra assim. E o historiador explicou que essa palavra na época significava um malandro, boêmio, um cara boa vida. Essa palavra a gente nem conhece mais hoje, pessoal. Então as línguas mudam sim, mas naturalmente. Não por decreto ou por lei. Ou vai punir todo mundo que fala uma palavra em inglês. Se eu falar I love you, baby, não sei o quê. Projeto bobo, né, para um país que nem o nosso, né, pessoal? Mas enfim. O Aldo Rebelo também, quando teve os atentados lá do 8 de janeiro, ele falou que não foi tentativa de golpe, que aquilo foi uma fantasia petista. Só aí ele já começa a revelar o mau caratismo dele, né? Porque ele sempre teve cargos à disposição em governos do PT, Lula e Dilma. Aí o cara sai do partido, né? Do PCdoB ele foi pro, acho que foi PSD, se eu não estou enganado. Depois ele foi lá pro Republicanos ou Podemos. Não, Solidariedade, que ele queria até ser candidato a presidente pelo Solidariedade. E agora ele gospe no prato que comeu. Quer dizer que ele acredita mesmo que aquilo ali foi uma fantasia de petistas. Os petistas fantasiaram que ele quebra todo em Brasília. Ah, mas não teve tentativa de golpe. Não, o golpe, pessoal, não é feito assim com pessoas quebrando tudo. Aquilo ali só é parte do golpe. O golpe de Estado geralmente é discutido na caserna, com os generais, com o capitão, com o exército. É ali que eles vão conspirando e discutindo. Olha, se a gente assinar um decreto tal, depor o presidente, mandar prender o Xandão, aí ninguém vai poder mandar prender a gente, tal, não sei o quê. É assim que começa um golpe. Aquelas pessoas só eram parte do golpe. Elas foram usadas pelo Bolsonaro para ficarem ali protestando, para causar uma comoção social, para o exército ser obrigado a agir, ou o Lula decretar uma GLO, que aí quem ia comandar no país eram os militares. E a última vez que o militar chegou no poder, que ia ser um governo temporário, que foi com Castelo Branco, se eu estiver errado me perdoem, os militares não deixaram o poder por mais de década. Então é isso que ia acontecer. Então ele dizer que aquilo ali é uma fantasia petista, além de ele estar sendo muito ignorante com relação ao que é um golpe de Estado, ele está sendo ingrato com o partido que mais ajudou ele, tá? Com Lula e Dilma e o PT. Aí o que acontece, pessoal? Ele foi depor como testemunha de defesa do Bolsonaro. Eu não entendo por quê, porque ele não fez parte do governo do Bolsonaro, ele não estava naquela reunião da minuta do golpe, então ele vai testemunhar o quê? É o mesmo que eu testemunhar sobre a vida amorosa da Xuxa. Eu não sei o que ela está fazendo. É tão estúpido, sabe, que não faz sentido. Dizem que, por essa fala dele sinalizando apoio ao Bolsonaro, e parece que eles fizeram amizade quando jogavam futebol juntos, né, eles já tinham uma certa amizade, então eles chamaram ele como para ser parte da defesa do Bolsonaro, testemunha. Só que ele não viu nada disso, pessoal. Ele não estava lá, não sabe, não tem sentido. A alegação da defesa do Bolsonaro, que chamou ele para testemunhar, é porque como ele foi ministro da Defesa, ele sabe um pouco como funcionam as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e ele poderia dizer na defesa do Bolsonaro que a Marinha, que o Garnier é que está sendo acusado, né? Inclusive ele está da defesa do Garnier, tá? Não do Bolsonaro, que a Marinha não teria condições de dar um golpe de Estado. Porque o Garnier, naquela reunião, segundo o depoimento de mais de uma pessoa, o Garnier foi o único que aceitou dar um golpe de Estado. Ele falou, as minhas tropas estão à disposição, presidente. Sendo que o Garnier nem era para ser chefe da Marinha, tá? Ele foi promovido de cargo, desrespeitando a hierarquia militar, porque ele é apoiador roxo do Bolsonaro, ele é bolsonarista. Ele tem a esposa dele ganhou um carguinho não sei aonde, o filho ganhou um cargo já não sei aonde, então ele é grato ao Bolsonaro por esses cargos que o Bolsonaro deu para a família dele. É a chamada mamata, né? O Bolsonaro fala para os seguidores dele, acabou a mamata. Não, a mamata só mudou de mão. Nunca teve tanta mamata como no governo do Bolsonaro. E aí, por causa disso, o Garnier foi o único dos três chefes das Forças Armadas que topou o golpe. O Freire Gomes falou que não, o cara da Aeronáutica falou que não, o Batista Júnior, e o Garnier, minhas tropas estão à disposição, presidente. Golpista, queria apoiar o mito. O que acontece, pessoal? Aí, quando ele foi explicar sobre a questão da Marinha não ter condições e essa expressão, ele respondeu o seguinte, olha, as tropas estão à disposição. Isso pode ser uma figura de linguagem. Por exemplo, quando alguém fala assim, eu estou frito, não quer dizer que alguém está no óleo sendo fritado, quer dizer que alguém está em apuros, em perigo. Ele deu mais um exemplo tosco desse e falou que a expressão estou à disposição era só uma metáfora, uma figura de linguagem, que não era literal.
Aí o Xandão achou estranho, né? O Xandão diz o STF que ele não bateu boca, que ele só advertiu ele, falou: olha, você está aqui na condição de testemunha, para testemunhar o que você sabe, não para fazer um juízo de valor. Se você sabe, sabe, se não sabe, não sabe. Eu não sei se foi literal ou não. Agora, você querer fazer um juízo de valor, uma narrativa em torno do fato, você, além de estar fazendo uma defesa forçada de um ato, que é uma forçação de barra, você está desrespeitando esse tribunal, está fazendo uma narrativa. Aí parece que ele não gostou, ele respondeu a Xandão: não, porque eu estou dando minha opinião, que não sei o que. O Xandão falou: ou você respeita esse tribunal, ou eu mando te prender por desacato à autoridade. Aí ele teve que calar a boca. Hoje saiu a notícia que ele falou que o Xandão foi desrespeitoso com ele, foi incorreto, e que o Xandão deve pedir desculpa para ele. Olha a loucura desse Aldo Rebelo. Agora é engraçado, pessoal, que é um cara que começou na época da ditadura, né, combatendo a ditadura, se aliando a comunistas, né, que combatiam a ditadura, e hoje o cara termina como defensor de um cara que queria pôr uma nova ditadura no Brasil. Fazer um plano golpista, tinha plano até para prender adversários políticos em campos de concentração, ou algo parecido com isso, ia perseguir e matar muita gente. Eu falei que o bolsonarismo é estranho, que parece que ele atinge mais pessoas velhas, né? Ciro Gomes também está fazendo aliança com bolsonaristas lá no Ceará. Mas só que o Ciro Gomes pelo menos tem uma outra história, né? Diferente. O Ciro Gomes sempre foi meio maluquinho mesmo. Agora o Aldo Rebelo, que já foi presidente do PCdoB, sempre combateu a ditadura, fica aí passando pano para militares que queriam pôr uma ditadura no Brasil, igual a de 64. Será que o Aldo não sabe que tinha uma reunião do Bolsonaro, que foi divulgada pelo celular do Ramage, onde eles estavam discutindo exatamente isso? Pô, presidente, se a gente agir tem que ser logo, mas vai ser que nem 64 ou vai ser diferente? Vocês perceberam? Vai ser igual a 64? Eles iam fazer o mesmo que fizeram em 64. Então como que o Aldo Rebelo, que lutou com a ditadura, contra a ditadura, ele viu os horrores da ditadura, deve ter visto amigos sendo presos, pessoas sendo torturadas, pessoas tendo que deixar o país na época dele, quando ele era novo. Como é que ele termina agora o final da vida? Não que ele vai morrer, tá? Mas eu digo na velhice. Agora, na tenridade, ele passa pano e defende um cara que queria colocar um novo sistema de 64 no Brasil. Faz sentido para vocês, pessoal? Para mim é muita canalice. Para mim quem tinha que estar preso era o Aldo. A minha maior crítica ao Xandão nesse momento é de não ter prendido esse cara naquele momento. Porque é muita sacanagem, pessoal. O cara que viu vítimas da ditadura na época, lutou contra a ditadura, agora fica aí passando pano para quem queria colocar uma ditadura igualzinha não, pior no Brasil. Porque segundo as mensagens interceptadas pela Polícia Federal, a ditadura ia ser pior do que a de 64. A de 64 eles só foram prender 2 ministros do STF, prender não, afastar, 2 anos depois da ditadura. Parece que foi em 1966, se eu não estou enganado. Mas enfim, foi só isso que eles fizeram. O Bolsonaro queria matar o ministro, queria matar o Lula, queria matar o Alckmin. Qual a diferença? Se o Bolsonaro tivesse conseguido fazer a ditadura, ele ia fazer presídios especiais, que o Cid já caguetou isso lá no celular, que seria um tipo campo de concentração, aonde ele ia perseguir meio mundo. Todo mundo ia ser obrigado a dizer amém e venerar o mito. Porque se alguém falasse um azinho contra o mito, esse alguém ia estar perdido. Ia ser preso, torturado, provavelmente morto, ou ia ter que fugir, se exilar em algum país pela perseguição do mito. Vocês estão entendendo, pessoal? E hoje o Aldo Rebelo, que viu tudo isso em 64, ele passa pano e defende para as pessoas que queriam fazer um novo 64 no Brasil, ainda está com o PT, que foi o partido que mais deu chance para ele de ocupar cargos públicos. E aí, pessoal, é traíra, é canalha, é pessoa que gosta no prato que comeu? O que vocês acham dessa loucura toda, pessoal, do Aldo Rebelo? Para mim, é uma decepção. Porque quando eu me filiei há muitos anos atrás ao PCdoB, nem sei se eu estou ainda, se alguém souber me comenta aí, tá? Se tem um prazo de validade, se tem que renovar, porque eu não sei nada disso, tá? É uma história antiga isso daí. Quando eu me filiei ao PCdoB, o Aldo Rebelo era presidente, entendeu? Era contra o fascismo, contra o militarismo, contra a ditadura. E depois o velho ficou louco, hoje defende a ditadura, ditadores, e ainda gosta do prato que comeu. Comente aí qual a opinião de vocês, tá? Eu não vou nem entrar em juízo de valor aqui no vídeo para não me exaltar, tá? Só lembrando, pessoal, que agora eu tenho lista de aviso, tá? Que o YouTube tá meio bugado, cada vez que a gente faz um vídeo, menos de 1% das pessoas são notificadas. Então, para quebrar esse bug, eu criei 2 listas de aviso, que é no WhatsApp e Telegram. A lista está aí na descrição do vídeo. Você pode também ativar o sininho, mas o sininho não é muito eficaz, tá? Não é 100%. Comente aí também o que você achou, dê um like e compartilhe o grupo para as pessoas verem, seus grupos de política, WhatsApp, Facebook, etc. Isso vai ajudar o canal, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Comente o que vocês acharem do Aldo Rebelo. Até a próxima.